Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula de geografia. E antes de começarmos a nossa aula, gostaria de chamar a atenção para algumas coisas. Essa semana vocês estão vendo aí algumas aulas que são como que revisões, né, de algumas questões de prova geral. Também pensando em sociologia, nós estamos falando um pouco da pandemia, falamos um pouco da pandemia, de tudo que está acontecendo com a gente, né? Então é uma semana para a gente, né, fazer uma retomada dos nossos estudos das aulas. E no caso aqui de geografia, né, tanto geografia como sociologia, né, eu chamo a atenção para algumas necessidades, né? Tentando aí dar um toque para vocês, porque nós percebemos que houve uma queda na média da nota da prova geral comparada com outros meses aí. Então a nota está um pouquinho abaixo. E lógico, né? A gente sabe que tudo isso é um reflexo da pandemia, do que está acontecendo com a gente, mas a gente está aí, né, enfatizando para vocês a necessidade de continuar vendo as aulas, a necessidade muito grande de ler a teoria, né? Alguns alunos disseram que não estão lendo a teoria. Ler a teoria é de extrema necessidade. A teoria não é algo optativo, certo? Não é para trocar a teoria pelo resuminho da aula, né? Tanto em geografia como sociologia tem. Não, galera. Aluno que não lê teoria de humanas pode até aprender aí, entender a aula na hora, mas depois vai se esquecer, né? É importante vocês ter horas de rodagem aí, de milhagem, de leitura. Sem isso, problemas futuros vão acontecer. Então, chama atenção para esse detalhe. Não fiquem sem ler a teoria, certo? Se existe, né, a teoria lá, o conteúdo na apostila, é porque tem que ser lido. E não se esqueçam que aquilo é um resumo de um resumo de um resumo, né? Então, não vamos ficar sem fazer essa leitura, resolver os exercícios são importantes também, né? Mas tão importante quanto resolver os exercícios é a leitura do conteúdo. Eu acho que é mais importante fazer a leitura do que resolver o exercício. Obviamente são os dois que são necessários, ok? Então vamos devagarinho, fazendo um pouquinho por dia, mas vamos ler o conteúdo, certo? Vamos lá. Nossa aula de hoje é caracterização geral da situação climática brasileira. Então, uma aula da apostila 6, certo? Já estamos na apostila 6 e continuamos tratando aí com o clima, né? Só que dessa vez, né, caracterizando o clima brasileiro, tá certo? Então vamos lá. Sobre o clima brasileiro, nós podemos dizer aqui nesse Brasilzão que ele é heterogêneo, né? Por que eu digo isso? Eu estou gravando essa aula para vocês no dia 5 de outubro, né, de manhã. Aconteceu aqui um probleminha na outra aula que eu tinha gravado, eu fui dar uma olhadinha e a aula ficou com algumas falhinhas de som, então estou gravando outra. Por que eu estou chamando a atenção da data? No Brasil, né, aqui no Sudeste, nós estamos passando por uma semana de calor muito forte. Passamos por uma semana quente na semana passada, né? Uma semana que iniciou o mês de outubro, fechou setembro e iniciou outubro. E vamos para mais uma semana muito quente. E o que explica isso, né? É uma massa quente, seca, que está afetando a nossa região, a região centro-oeste, a região norte, né? Mais a região centro-oeste aqui e a região sudeste. E no sul do Brasil, nós temos tempo ameno, choveu, né? Aqui
nós temos o tempo seco e quente, e lá no sul, né, tempo ameno, chuva. Então, né, o Brasil é um país, né, continental, que nós vamos ter aí essa diversidade. E o que que explica isso? Tanto num caso quanto no outro, são as massas de ar, né? Lá no sul, o encontro de massas conflitantes, aí uma quente, uma úmida, né, fria, as chuvas, e no nosso caso aqui uma massa de ar quente e seca. Então, vamos lá caracterizar então nosso território. Então, como nós já dissemos em aulas passadas, né, o território brasileiro ele se encontra na sua maior parte na zona intertropical. Então, o fator latitude é o determinante, certo? Por isso, nós vamos ter como consequência, né, a preponderância do clima tropical. Nós temos milhares de quilômetros de litoral. Logo, né, influenciado pela maritimidade, pelo efeito do mar sobre o litoral e as áreas próximas, e as massas oriundas do Atlântico. Então nós temos duas massas de ar quente e úmida vinda do Atlântico, uma mais ao norte e outra mais ao sul, né? A massa tropical atlântica e a massa equatorial atlântica. Nós temos mais de 4.000 quilômetros de território dentro do continente. Então, obviamente, quanto mais para dentro, mais o efeito da continentalidade. Em alguns lugares nós temos áreas baixas, mas na média nós temos uma topografia baixa. Mas, né, pensando aqui o eixo, né, o eixo mais oriental do Brasil, nós temos alguns lugares que vão ter altitudes aí na casa de 700, 800, 1000, 1000 e pouco, e alguns picos. Nós estamos nessa região. Então, o nosso clima tropical ele é um pouco amenizado pela altitude, como nós vamos ver. Então, Taquaritinga, Monte Alto, Vista Alegre, né, Cândido Rodrigues, clima tropical de altitude, certo? Quando você olha para essa região mais para o ocidente do Brasil, nós temos áreas mais baixas, certo? Então, aqui os rigores do clima são maiores, tá certo? Então, as baixas altitudes predominantes do Brasil são consequências da antiguidade da formação do seu relevo, né? Então, o território brasileiro ele foi formado no pré-cambriano ali, né? Na região aí nessa era geológica. Então, é um território, pensando geologicamente, né, bastante desgastado pela ação das intempéries ao longo do tempo, tá ok? Então isso é importante. Veja aqui nessa imagenzinha, né? Então nós vamos ver tanto pela imagem como pelos números que as médias térmicas elas são maiores, né, quando a latitude é mais baixa. Então veja que a linha do Equador estaria mais ou menos aqui. Então 26, 24 graus. Conforme nós vamos descendo, 24, 22 graus, 22, 20 graus, 20 graus, 18 graus. Então, esses isotermas, né, que vão compartilhar a mesma são pontos que compartilham a mesma temperatura. A gente constata isso, né? Conforme a latitude aumenta, a média térmica diminui. Ok? A mesma coisa pode ser identificada aqui, ó. São Luís, 3 graus. Isso aqui é uma temperatura média geral, viu, galera? Quer dizer que vai reunir a temperatura do dia, da noite. Então, por isso que nós vamos ter uma temperatura, um número menor do que se tem no dia a dia, né? Por conta de que está reunindo a temperatura da noite também. Então, aqui São Luís, que é pertíssimo da linha do Equador, 26 graus.
Aí conforme nós vamos tendo um aumento da latitude, ó, de 13 para 33, nós vamos também, né, tendo a queda da temperatura de 25 para 16. Então aqui, ó, Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. A latitude é a maior de todas. A temperatura média, ela é a menor. Então vejam que nas últimas aulas tenho sempre enfatizado isso com vocês, né? Inclusive aí na correção da questão da avaliação, o fator determinante para o clima do lugar é a latitude, certo? Aqui, Belo Horizonte, né? Latitude 19, só que aqui nós vamos ter algumas cidades com altitude um pouco maior. Belo Horizonte 830, São Paulo 820, Palmas 1079, Curitiba também é uma cidade um pouco alta. E aqui a média também ela é menor, ó, né? Então percebam que a média térmica de São Paulo, que está a 23 graus de latitude sul, né? Ela é menor do que uma cidade de Santa Catarina, ó, 26 graus. Talvez seja uma cidade mais próxima do litoral, né? Mas São Paulo tem 820 metros de altitude, ok? Então, eis aqui, nós não vamos falar muito sobre os tipos climáticos em si nessa aula, né? Mas vamos só mostrar para vocês os climas equatorial, tropical, tropical de altitude, tropical semiárido. Então vejam, todos são quase tropicais, né, com exceção do equatorial, tropical de altitude e subtropical úmido, né? Então, no que diz respeito ao regime de chuvas no Brasil, vai depender muito, né, pela posição na latitude, a questão do relevo e a posição com relação à circulação atmosférica, né? Então, é muito influenciado pela pressão atmosférica e pelas massas do ar. Então, no caso aqui, 3 climas vão se destacar: equatorial, subtropical e tropical. E a gente vai ver, né, o efeito das massas de ar sobre esses climas. Então veja, né? Aqui nós temos, para entender essa imagem, nós precisamos, né, fazer a seguinte consideração. Eis aqui nessa imagem à esquerda o mapinha do Brasil de massas de ar de inverno e aqui o mapinha de massas de ar de verão. Então, verão e inverno. Começamos com o verão, certo? Vejam que no verão apenas 4 massas de ar vão atuar no Brasil, certo? Aqui falta uma. Qual seria? A massa polar atlântica. Então aqui as 4 massas que vão atuar no verão, né, são massas de ar quente. A equatorial continental, a equatorial atlântica, a tropical continental e a tropical atlântica. Então, no verão, você não tem a atuação da massa polar, que é a massa fria. Então vejam que chuvas podem ser trazidas para a nossa região por 2 massas de ar, principalmente pela massa equatorial continental, que nasce aqui na Amazônia e distribui chuvas para toda a América do Sul, certo? Então, no verão, né, dada a posição, né, do hemisfério sul perante o Sol, a massa polar atlântica ela não consegue reunir forças para atuar por conta do calor. Então nós vamos ter a preponderância dessas 2 massas de ar, né, no caso aqui do Brasil, certo? Principalmente essa massa de ar, que é a continental, vai trazer água para a gente, chuva para a gente. A massa tropical atlântica ela não traz tanta chuva porque ela descarrega muita da chuva dela na região, né, serrana, na Serra do Mar. E o pouco de chuva que resta, ela vai distribuir na região de São Paulo, ok? Essa massa tropical continental,
ela é quente e seca. Então, com certeza essa massa que chegou para a gente, né, que está fazendo esse calor, que está fazendo esse tempo seco, né, com certeza é resultado da ação dessa massa de ar, certo? Veja aqui, né, que outra massa ela se limita à região nordestina, né? E aqui no inverno nós vamos ter o enfraquecimento da massa equatorial continental. Ela, por conta do nosso hemisfério estar um pouco mais longe do Sol nessa região, nessa época, então a massa equatorial continental ela não consegue, a mesma coisa que aconteceu aqui, ela vai acontecer agora. Ela não vai conseguir reunir forças para ir além de outros lugares da sua região. Então a massa de ar polar ela consegue, né, assumir um trabalho muito mais forte. Então ela consegue forças e ela vai atuar em 3 ramais. Ela vai atuar num ramal mais interior do continente, passando pelo sul, centro-oeste, chegando até o norte, gerando até umas friagens na região norte centro-oeste, e ela vai atuar bastante aqui no eixo sul-sudeste. E é aqui que vai trazer frio para a gente. E ela consegue força para chegar até o nordeste. E ela vai aqui no caso, né, ter contato com essa massa equatorial atlântica. Então essa deveria ter uma perninha vermelhinha aqui. Então nós vamos ter chuvas. E aqui também por conta da massa tropical atlântica. Então o contato entre uma massa fria e uma massa quente e úmida também vai gerar bastante chuva por toda essa região, certo? Da zona da mata, a região aqui do Espírito Santo, do litoral, do Rio de Janeiro, né? Por conta do contato dessas duas massas, ok? Então, a massa de ar, ela não é algo permanente. A massa de ar, ela nasce, ela se forma, né? Ela ganha força e atua durante alguns dias. E aí ela se dissipa. Então a massa de ar, ela vai trazer, né? Ela vai resfriar o lugar, né? Quando se for uma massa de ar fria, ela pode trazer chuvas, porque talvez ela tenha um contato com outra massa de ar. Ou uma massa de ar quente e seca pode trazer mais calor para a gente, né? Trazer calor, trazer uma situação de estabilidade climática, como nós estamos vendo agora aqui nesse início de outubro, né? Com muito calor, tempo seco, baixíssima umidade do ar, né? Então é importante entender isso. Nas estações, né, de outono e primavera, pode ser que, né, essas massas de ar, por exemplo, no outono, a massa de ar polar está começando a ganhar força. E pode ser que ela consiga atuar, né, um pouco, já trazer instabilidade para os lugares. E no caso da primavera, ela vai perdendo força, enquanto que a massa de ar equatorial continental vai ganhando força. Nós ainda não temos muitas chuvas. Por quê? Porque essa massa, né, de ar equatorial continental ainda ela não está ganhando muita força. Conforme ela ganhar mais força, né, ela vai trazer chuva para a gente. Mas fazendo um diálogo entre certos temas de geografia, né, nós vimos o que em algumas aulas aí? Que o desmatamento ele vai gerar menor poder de produção de vapor d'água. Sendo assim, menos vapor d'água vai chegar na nossa região e, consequentemente, vão ter menos chuvas. Tá certo? Então, isso é importante chamar atenção. Então, analisem bem essas duas imagens, né? Analisem bem quais as características de cada massa de ar equatorial, continental, tropical, essa coisa toda. Valeu?
Então aqui as massas de ar que atuam no Brasil, as siglas, né, a nomenclatura, a característica, certo? Então vejam, por exemplo, tropical continental, né? É a única quente seca. E a massa de ar polar atlântica, é bacana a gente destacar, quando ela se forma, porque ela se forma no oceano, ela é fria e úmida. Mas conforme ela vai adentrando o continente, ela vai ficando seca, tá certo? Então destaca-se isso, né? Porque conforme ela vai atravessando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ela vai ficando cada vez mais seca, tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, favor comunicar, tá certo? Um abração para vocês e até mais.